perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Você sabe, irmãos, um dia o povo, a nação de Israel foi levada cativo, foi tirado do seu próprio país e levado cativo para a Babilônia. E ali, irmãos, no cativeiro da Babilônia passaram muitos grandes imperadores. E foi levado para aquele lugar, irmãos, um jovem na época muito jovem, foi levado, chamado Daniel, profeta da Bíblia que todos conhecem. E Daniel, irmãos, teve ali a oportunidade de estar numa nação, né, a infeliz oportunidade de estar numa nação estrangeira, foi tirado da sua própria casa. Sabe, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que na época de Daniel, 4 imperadores governaram aquele lugar. O governo da Babilônia foi trocado, foi mudado 4 vezes. Quantas vezes? O governo da Babilônia foi trocado, foi mudado 4 vezes. Mas Daniel permaneceu sendo governado pelo céu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sabe, irmãos, desde a época em que esta nação saiu da intervenção militar, muitos governos já passaram por aqui. Um governo não eleito, Tancredo Neves, que morreu bem antes de assumir, ou melhor, antes de assumir o governo, presenciou ou presidencializou essa nação, José Sarney. Depois dele, irmãos, o primeiro presidente eleito pelo voto direto, Fernando Collor de Mello, impeachmentado, entrou o seu vice Itamar Franco, depois por 2 vezes Fernando Henrique Cardoso, Lula 2 vezes, Dilma Rousseff 2 vezes no segundo mandato, impeachmentado, assume Michel Temer, depois Jair Messias Bolsonaro eleito e por último, Lula de novo. Irmãos, queira quem estiver assentado nesta cadeira, o governo desta nação ele muda sempre, mas esta igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela continua sendo governada pelo céu, pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. E a melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos, é entregar nossa vida na mão do Senhor e deixar Ele tomar o governo da nossa vida e das nossas decisões. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia nessa noite no Evangelho que escreveu Lucas, no seu capítulo de número 16. É um texto muito conhecido, irmão, da palavra de Deus, e por ser conhecido, por ser um texto muito lindo e maravilhoso, vale, irmãos, a sua leitura, vale a pena a sua leitura. Lucas, capítulo de número 16, o versículo, irmãos, é o versículo de número 19. Olha o que está escrito, irmãos, na palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caem da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho,
Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Louvado seja Deus para sempre. Irmão, se a pregação não foi boa, pelo menos a palavra de Deus já valeu muito a pena esta leitura, porque, irmãos, fala do céu onde a igreja do Senhor nosso Deus vai morar. Curva a sua cabeça nessa noite, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para nós queremos te entregar nossa vida diante do teu altar, Senhor, e esta palavra que é um anuncial de vida, Pai, para os nossos corações. Senhor, que essa palavra cumpra o seu propósito nesta noite, que o Senhor venha falar, Pai, de uma forma tremenda e personalizada a cada um dos teus filhos neste lugar, Senhor, e venha, Pai, em nome de Jesus, trazer mudança e transformação para a nossa alma. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, não precisamos inventar nada nesta mensagem. Acho que o texto está claro como um cristal o que aconteceu aqui. A Bíblia, irmãos, fala aqui de uma parábola, e essa parábola ela tem alguns personagens, mas eu quero destacar aqui 2 personagens principais desse texto. Um dos personagens, a Bíblia fala que é o rico, e o outro personagem, a Bíblia diz que é Lázaro. A Bíblia nos mostra que o rico vivia, irmãos, uma vida luxuosa, porém sem Deus. Do outro lado da história está este personagem identificado na parábola por Lázaro, que vivia uma vida de muita escassez, a ponto de ele desejar comer ali dos restos de comida que estavam na mesa daquele homem rico. Mas o que aconteceu, irmãos, a esses 2 homens é o que acontece às pessoas na face da terra. Chegou o fim, acabou, terminou a vida dessas pessoas na terra. E a Bíblia vai dizer que ambos, os 2 morreram, louvado seja o nome do Senhor, mas eles tiveram um destino diferente, cada um o seu destino, cada um foi para o lugar que devia. A Bíblia diz que o rico foi para um local de tormento, enquanto Lázaro foi para um local de paz e descanso, que a Bíblia denomina seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esta parábola bíblica, irmão, se você olhar para as outras parábolas da Bíblia Sagrada, é a única parábola dita por Jesus que ela identifica os personagens. Nenhuma outra parábola da Bíblia ela identifica um personagem, são pessoas anônimas na Bíblia, mas esta parábola ela identifica os seus personagens. Por isso, os estudiosos dizem que essa parábola não é uma parábola comum. Esse texto não é um texto comum. Ele trata de uma realidade, daquilo que vai acontecer após a morte. E a Bíblia nos afirma, irmão, com uma certeza abençoadora, que só existem 2 destinos para a humanidade: ou o homem vai morar no céu com Deus, ou o homem vai morar no inferno
Existem duas opções para um ser humano, irmãos, viver a sua vida na eternidade, com Deus e sem Deus. Quando nós olhamos, irmãos, o texto, no versículo específico de número 22, a Bíblia nos mostra, irmãos, que aconteceu ali que o mendigo morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas o que aconteceu com o rico, irmãos, isso nos chama bastante atenção, porque a terra, irmãos, ela só sepultou aqui o homem rico. É como se para aquele homem rico, irmãos, houvesse ali muitas honrarias. Aquele homem foi enterrado com muita pompa, e isso foi lembrado aqui por Jesus no texto. Além disso, eu penso que talvez as pessoas que estivessem ali no velório daquele rico pensassem consigo dizendo o seguinte: com certeza existe um belo lugar esperando por esse homem rico, ele teve muitos bens, esse homem fez muitas coisas aqui na terra. Mas a Bíblia, irmãos, não fala nada sobre Lázaro, como foi o seu enterro, nem sabe se teve enterro digno para aquele homem. Muitas pessoas pensam como eu que Lázaro pode ter sido enterrado naquele tempo já como um indigente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sabe, irmãos, a verdade é que após a morte, Lázaro foi honrado, foi para um lugar de honra, enquanto o rico foi desprezado. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, o mundo, ele só valoriza quem tem. O mundo, ele valoriza quem tem, mas o céu, ele não valoriza tanto quem tem. O céu valoriza quem é. Louvado seja o nome de Deus. No reino de Deus existe uma grande diferença. Quem é maior do que aquele que tem. Louvado seja o nome do Senhor. No reino de Deus, quem é chama mais atenção do que aquele que tem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a Bíblia, quando vai falar, irmãos, daquele personagem chamado Jó, no livro de Jó, no capítulo de número 1, verso 8, quando Deus vai lembrar daquele personagem, ele diz ao próprio Satanás, dizendo: observasse o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, no céu não vale muito aquilo que você tem, mas vale mais o que você é. Por isso, não se preocupe com honrarias humanas. O que vale é se você vai ser honrado verdadeiramente no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, nós estamos só de passagem nesta terra, somos peregrinos neste lugar, e o que importa se tivermos honrarias humanas ou não? O que importa é que se formos lembrados nos altos céus, no céu do nosso Senhor Deus de Israel. Louvado seja Deus para sempre. O que nos chama a atenção nesse texto, no versículo de número 20, irmãos, é que somente um dos nomes ali, ele é mencionado, o nome do Lázaro. Você percebeu, irmão, nesse texto, que o rico, ele não tem nem o seu nome mencionado? Você sabia que nenhuma versão da Bíblia escrita em português existe o nome daquele homem rico? Você sabia que não existe nenhuma versão de Bíblia escrita em nenhuma língua da face da terra que tenha o nome daquele rico? Você sabia que nos originais bíblicos não existe o nome daquele rico? Sabe, irmãos, isto é um forte indício bíblico que o céu só se lembra daquelas pessoas que têm o seu nome escritos no livro da vida. Louvado seja Deus. Jesus diz em Mateus capítulo de número 25 e verso 12 que o céu, irmãos, ele não dá muita atenção, ele não lembra muito sobre aqueles que praticam a iniquidade. A verdade é que aquele homem rico, ele poderia até ser conhecido na terra, mas Lázaro era conhecido no céu.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo, irmãos, que é aquele... O Espírito Santo, que é aquele, irmãos, que inspira os homens a escrever a palavra de Deus, ele não lembrou de colocar ali, irmão, na Bíblia Sagrada, no texto sagrado, o nome daquele rico, mas ele lembrou de colocar o nome de Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro na terra era mendigo, mas Lázaro no céu era o príncipe de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, Jesus disse, quando ele estava dizendo: olha, esse que eu vos dou poder para vocês expulsar os demônios, pisarão em coisas, em serpentes, olha, ela pode até te picar, mas não vai lhe fazer dano nenhum. Mas Jesus, ele dá um lembrete, irmãos, para a igreja, para os seus servos: não vos alegreis pelos espíritos se vos submeterem, mas antes alegrai-vos pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Por isso, irmãos, mais vale a pena ser conhecido no céu do que ser conhecido na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quem são aqueles, irmãos, que são conhecidos no céu? São aqueles que andam com Jesus na terra, são aqueles que andam e são amigos de Deus na face da terra. Eu e você, eu creio assim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a Bíblia aqui, irmãos, ela não deixa escapar. A Bíblia, irmãos, não deixa de mencionar um fato triste, descrito no versículo de número 23. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele homem, aquele rico, um dia, ele dormiu e não acordou mais nessa terra. Ele dormiu e a Bíblia diz que quando ele abriu seus olhos, ele já estava em grande tormenta. Aquele homem, irmãos, um dia, ele dormiu na sua cama, aquela cama box abençoada, sabe, irmão? Aquela cama king abençoada. Ele dormiu nesta cama, mas quando ele acordou, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele acordou em lugar de tormento. Sabe, irmãos, quem dorme sem Cristo na terra vai um dia acordar sem Ele na eternidade, em um lugar de grande tormento. Sabe, irmãos, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua luta, as suas dificuldades, mas eu sei que a vida cristã, irmão, não é simples. Eu sei que a vida cristã é uma guerra. Eu sei que a vida cristã não é uma sala VIP com ar condicionado, mas é um verdadeiro campo de batalha. E eu queria dizer para você que quando o seu coração ele der o último suspiro, a sua maior vitória vai ser se acordar no céu, amparado pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso ore, por isso vigie, guarde aquilo que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A vida cristã, irmão, é coisa séria. A vida eterna é coisa séria, irmão, não é brincadeira não. Mas infelizmente, irmãos, aquele rico passou a vida toda dormindo no mundo espiritual, e no dia que ele acordou, ele estava no Hades, também chamado no inferno. Por isso, abra os seus olhos agora, abra os seus olhos, acorde hoje, porque hoje é o tempo propício, é o tempo certo para você acordar para o mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, o céu, ele é tão céu, ele é tão céu, ele é tão poderoso, que no versículo de número 24, irmãos, aquele homem diz assim: pai Abraão, manda aqui Lázaro, pegue só a pontinha do dedo dele lá e bote na água para refrescar a minha língua, porque eu estou aqui agoniado em
chamas. Irmãos, esse texto é um texto fabuloso, é um versículo lindo da palavra de Deus, porque ele mostra, irmãos, uma das características desse grande lugar que a igreja de Deus ela vai morar. Você imagina, irmão, se uma gota de água é capaz de matar a sede de uma pessoa do inferno, você imagina, irmão, o que um copo d'água não pode fazer no reino de Deus. Se a água, irmãos, que é uma coisa tão simples na vida, no dia a dia, irmãos, já faz toda essa diferença no reino espiritual, na vida vindoura, imagina as outras coisas. Por isso, irmão, está escrito: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha o que diz o texto da palavra de Deus em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no seu último capítulo, capítulo de número 22, e um dos seus últimos versículos. A Bíblia, irmãos, tem um convite de Deus para a humanidade. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, ó: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouve diga vem, e quem tiver sede venha e tome de graça da água da vida. Louvado seja Deus. Quantos já beberam desta água aí? Quantos ainda beberam? Hoje é tempo de beber desta água maravilhosa. Irmãos, existe uma promessa de Deus sobre essa água que jorra do trono de Deus. Um dia Jesus se encontrou com uma mulher samaritana lá em Samaria, no poço de água de Jacó, e aquela mulher todos os dias ia tirar água ali naquele lugar, e Jesus disse para ela: aquele que beber desta água um dia voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais voltará a ter sede. Por quê? Porque no seu interior fluirão rios de águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, se essa coisa básica, que a água já vai ser tão poderosa no céu, imagina, irmão, onde nós vamos morar. Pense em uma coisa grande e maravilhosa. Imagina as ruas que nós vamos andar, irmãos. Pense numa coisa maravilhosa. Se aqui, irmão, nós andamos, imagine o que nós vamos fazer lá. Se a nossa visão aqui, irmão, enxerga alguns quilômetros, imagina como vai ser a nossa visão lá no céu. Irmãos, são coisas grandes aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Irmãos, que coisa linda esse texto. Quando aquele homem, irmãos, ele diz assim: manda Lázaro, no versículo 27 e 28, manda Lázaro lá em casa. Sabe, irmãos, aquele homem se preocupou com a sua família, estando lá no inferno já. Ele disse: manda Lázaro lá na minha casa, para que pois eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, que Abraão disse para ele: não, eles têm Moisés, eles têm quem? Eles têm os profetas, ouçam-nos. Irmãos, Moisés é reconhecido na Bíblia como o homem responsável por escrever a palavra de Deus. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés é reconhecido, irmãos, mundialmente por ser o homem que trouxe a lei de Deus à humanidade. O homem que escreveu não somente os 10 mandamentos, como muitos pensam, mas o homem que escreveu as 613 leis de Israel. Não somente o homem que as escreveu, mas também o homem que as ensinou. Louvado seja Deus para sempre. Quando Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas, ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eles têm lá, sabe o que? Eles têm a santa palavra de Deus, que eles ouçam a palavra de Deus e eles creiam na palavra
Senhor. Por isso Jesus disse, irmãos, olha, vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra jamais haverá de passar. Louvado seja Deus. Por isso está escrito, irmãos, ai daquele que acrescentar um tio ou um J sobre esta palavra, porque as maldições deste livro vai cair sobre a vida desta pessoa. Quando Deus quis mostrar para o profeta Jeremias, que nós estamos estudando na escola dominical, o poder da sua palavra, ele disse, Jeremias, o que tu vês? Ele estava vendo, sabe o que é ali? Uma vara de amendoeira. E a vara de amendoeira, irmãos, ela tem uma característica, ela cresce rápido, ela dá fruto rápido. Ele disse, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia vai nos dizer em Apocalipse capítulo de número 20, irmãos, versos 1 em diante ali, a Bíblia fala, irmãos, do juízo final. E a Bíblia fala, sabe, irmãos, que um dia os homens serão julgados pelas coisas que estão escritas naqueles livros. E eu creio, sabe, irmão, que um desses livros que as pessoas serão julgadas é o livro aqui da palavra de Deus. É sobre a lei do Senhor, a lei que está escrita nesta palavra, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Eu creio que os homens da terra, eu e você, seremos julgados por toda a historicidade, a história da Bíblia Sagrada, começando ali por Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. Eu creio que a palavra de Deus é a inerrante palavra de Deus. Os homens serão julgados até sobre as poesias do livro da Bíblia, nesse livro aqui do Cordeiro de Deus, os livros poéticos da Santa Palavra de Deus, começando em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Eu creio que os homens vão ser julgados pelos profetas, porque está escrito, eles têm Moisés e tem os profetas, começando pelos maiores, Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, ou melhor, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E eu creio que serão julgados por todas as palavras ditas por todos os outros profetas, começando por Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E eu creio, irmãos, que as palavras de Jesus que estão no livro da Bíblia, descritos nos evangelhos, as palavras poderosas de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, também nós seremos julgados por aquilo que o Senhor deixou escrito. E o que dizer, irmão, sobre os atos do Espírito Santo, descritos nos Atos Apóstolos, servem de exemplos para uma vida de uma igreja santa. E o que dizer das cartas paulinas para as igrejas, começando a igreja de Roma, depois a 1ª e 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. E o que dizer das cartas aos homens de Deus, começando por Timóteo, e depois Tito e Filemon, e as outras cartas escritas por outros escritores, como Hebreus, Tiago também, e também, irmãos, Pedro 3 vezes, João 3 vezes, Judas e Apocalipse. Eu creio que os homens serão julgados por aquilo que está escrito na Santa Palavra de Deus. Por isso, irmão, ame a Bíblia. Por isso, vigie para essa palavra. Por isso, irmão, prega a palavra de Deus. Por isso, que seja guiado pela palavra do Senhor e faça que outros façam assim também no nome de Jesus Cristo. A vida, irmãos, ela é feita de escolhas. E a Bíblia, irmão, vai nos mostrar. A Bíblia não dá detalhes da vida desses homens, mas nós sabemos, pelo destino de cada um deles, o que eles fizeram, com certeza, aqui nesta terra. Lázaro, irmãos, escolheu cruz na terra e coroa no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto aquele homem rico, ele escolheu coroa na terra e escolheu viver uma vida sem Deus na eternidade.
Sabe, irmãos, a Bíblia não está nos incentivando a vivermos na pobreza e nem mendigar, mas o grande exemplo que a Bíblia dá, Jesus ele chama a atenção aqui para este homem rico. A questão não é nem o pobre aqui, mas a questão é aquele homem rico. Porque, irmão, se for para nós possuirmos riquezas e sermos que nem esse homem rico, é melhor estarmos pobres e vivermos uma vida com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, as escolhas que nós fazemos hoje determinam onde nós vamos passar a eternidade. Por isso, a hora, irmão, de mudar é hoje. A hora, irmão, de mudar é agora. Hoje, irmãos, é verdadeiramente o dia certo para que nós venhamos fazer as mudanças necessárias e tomarmos as decisões em direção ao nosso Deus, ao nosso Criador. A sua chance agora, a sua melhor oportunidade, a melhor oportunidade da sua vida se chama, sabe o que, irmão? Se chama hoje. Repita comigo, hoje. Repita de novo, hoje. Por quê? Porque amanhã, irmãos, é verdade, amanhã pode ser tarde demais. Por isso, irmãos, não se perca com esse pedacinho aqui de terra, não. Porque esse pedacinho de terra, ele tem começo, ele tem meio e tem fim. Mas aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja só tem começo, não tem meio e nem fim. Deus promete um céu de glória para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, infelizmente aquele homem rico, ele só mudou lá no inferno. Infelizmente aquele homem rico, ele clamou, é verdade, mas ele só clamou estando lá no inferno. Aí não adianta mais. Aquele homem rico, irmão, ele lembrou da sua família, é verdade, mas ele só lembrou no inferno. Aquele homem, ele lembrou de Lázaro, seu próximo, é verdade, mas ele só lembrou de Lázaro, sabe onde, irmãos? No inferno. E já era verdadeiramente tarde demais. Glória, glória. Você sabe, irmãos, que os ricos desta terra, eles pensam que podem mandar em tudo e em todos. Você sabe disso, irmão? Por isso, olha o que está escrito no texto, verso 24. Pai Abraão, tem compaixão de mim. Olha a palavra, olha o texto. Manda Lázaro. Olha só, irmão, ele já estava lá no inferno, mas ele não deixou o velho costume de querer andar em tudo e em todos. Sabe, irmãos, só que na eternidade, tanto no céu como na terra, sabe, irmão, não entra dinheiro. Quem tem poder aqui na terra não vai ter nenhum poder da eternidade. Aquele homem não pôde comprar a sua salvação e nem o seu destino. Porque quem tem dinheiro, irmãos, aqui na terra, ele pode até mandar e desmandar, mas no céu a nossa maior riqueza é Jesus de Nazaré. Aleluia! Quem é rico no céu, sabe quem é, irmãos? Aqueles que abraçaram Jesus aqui na terra, que encheram o seu coração de Deus, que encheram o seu coração do Espírito Santo, que abraçaram Jesus Cristo. Esses são as pessoas que são ricas, poderosas no céu, aleluia, milionárias do reino de Deus. Por isso Jesus disse: olha, não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões vêm, roubam e minam, mas juntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam e não minam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Por isso, irmãos, eu quero dizer para esta igreja: enche o seu coração de Jesus, enche o seu coração de Deus. Não existe coisa mais importante nesta vida do que ser rico em Deus. Porque, irmão, o que adianta você morar num palácio e não ter Jesus dentro de você? O que adianta você andar nos melhores meios de transportes, sentar nas melhores
presença de Deus, a presença do Eterno aqui dentro. É isso que é riqueza. O homem mais rico da face da terra é aquele que carrega Jesus no seu coração. Sabe, irmãos, eu termino dizendo: Lázaro ansiava sentar naquela mesa do rico. Que coisa, irmãos. Ele queria pelo menos comer das migalhas que caíam ali na mesa daquele homem. Nunca teve a oportunidade nem de comer a migalha, muito menos de sentar na mesa daquele homem. Agora, irmãos, escute, que privilégio eu e você temos. Hoje nós vamos sentar na mesa de Deus. Hoje nós vamos sentar na mesa do Rei. Irmãos, escute, isso aqui é um símbolo das coisas futuras. Isso aqui é um símbolo da eternidade. O que está acontecendo aqui hoje e o que nós vamos fazer aqui hoje revela o que nós vamos viver também na eternidade. Louvado seja Deus. Fique de pé aqui nessa noite em nome de Jesus. O que nós vamos viver aqui hoje é um reflexo daquilo que nós vamos viver um dia. É provável, sabe, irmãos, é provável que você nunca consiga sentar na mesa de um homem poderoso na terra. É provável que muitos de nós aqui nunca nos assentemos na mesa de alguém importante aqui na terra. Igual Lázaro. Lázaro nunca sentou na mesa do rico. Estava à porta dele todos os dias, diz a palavra de Deus. Mas um dia ele se encontrou com Jesus. Olha essa palavra: vinde benditos de meu Pai e entrai nessa casa, nesse reino que está preparado desde antes da consumação do mundo. Irmãos, Lázaro nunca teve a oportunidade de sentar na mesa do rico, mas ele se assentou na mesa do Rei dos Reis, na mesa do Senhor dos Senhores. Sabe, irmãos, a maioria de nós nunca teremos essa honra, esse privilégio terreno de sentar à mesa com pessoas importantes, mas eu trouxe uma notícia do céu para você. Um dia você vai se encontrar com o Rei dos Reis. Um dia você vai se assentar na mesa com Ele. Você vai se assentar nesse lugar de honra. Irmão, não existe honra maior do que essa. Não existe honra maior do que essa. Irmão, Lázaro era um mendigo. Era um homem, irmãos, que tinha muitos problemas. Não tinha uma casa para morar. Talvez não tivesse nenhuma família. Mas, irmãos, ele ganhou uma casa nova. Aleluia. Ei, você que mora de aluguel aí, um dia Deus vai te dar uma casa nova e ela vai ser no reino de Deus. Ei, você que de repente não tem família, não tem nada, um dia Jesus vai te dar uma grande família para a glória do seu nome. Por isso não se tristeça com as coisas desta vida. Eu falei domingo passado, não custa eu repetir. O seu pior dia é o dia do sonho de alguém. Você sabe qual é o sonho de um homem cego, irmão? É acordar vendo. Você sabe qual é o sonho de um mundo surdo? É acordar ouvindo, falando. Você sabe qual é o sonho de um tetraplégico? É acordar se movimentando, quem sabe até andando. E você acordou com tudo isso hoje. E ainda está reclamando da vida. Ainda está reclamando. Seja grato ao Senhor. E além de tudo isso que aconteceu com você hoje, você ainda vai ter o grande privilégio de se assentar à mesa. Por isso hoje eu vou pedir para você, sabe, irmão, fechar os seus olhos.
tem olhos espirituais pode raciocinar e pensar nesse grande dia, nesse grande momento que nós vamos estar na mesa com o Senhor Jesus, onde os nossos pecados serão perdoados, onde Deus vai ter escrito uma história eterna. Só que tem gente aqui hoje que está igual aquele rico, não é rico nem milionário, mas jogou Deus de lado, não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. Eu tenho uma promessa de Deus, irmão: aqueles que andam com Jesus na terra vão ter o direito de andar com eles no céu também, mas aqueles que desprezam Jesus na terra serão desprezados por ele no céu também. Está escrito, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, porém aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia de você nascer de novo. Hoje é o dia de você tomar uma grande decisão, você mudar de vida, e você sair dessa situação e você correr aos pés de Jesus. Eu queria saber nessa noite se tem alguém aqui que gostaria de estar entregando a sua vida a Jesus. Eu queria fazer uma oração por você hoje, dizendo: olha, eu ouvi essa palavra e eu quero passar a minha eternidade, sabe com quem? Com Deus. Eu quero passar a minha eternidade com Jesus. Eu não tenho força para sair de onde eu estou, mas pelo menos eu quero dar o primeiro passo. Eu quero dar o primeiro passo a Jesus nesta noite. Sabe qual é a garantia de Deus? Que Ele diz assim: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e eu trarei descanso para as vossas almas. Sabe, Deus tem um céu prometido para aqueles que um dia fazem a confissão de fé. Eu queria nesta noite saber, eu quero orar por você, eu quero insistir para orar por você. Se hoje tiver alguém para entregar a sua vida a Jesus, você levanta essa mão. Eu não quero te constranger no meio dessas pessoas, mas eu quero orar por ti, porque se tu confessar publicamente, um dia Deus também vai confessar o teu nome publicamente perante o céu, perante Deus. Enquanto eu falo isso, irmão, eu faço apelo. A igreja, irmão, no reino espiritual, ela tem que fechar o olho. A igreja tem que estar intercedendo e orando. Essa é a hora da igreja pedir perdão pelos pecados, porque você vai já ceiar. Você não pode ceiar de qualquer jeito. Enquanto eu faço daqui, você faz outro aí. Sabe, irmãos? E as cadeias do mundo espiritual, elas vão se quebrando para a glória de Deus. E o Senhor vai libertando. Tem alguém aqui nesta noite